A vida perde o sentido quando não corremos risco pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos e por aquilo que acreditamos. No vídeo de hoje, te mostraremos que você só alcançará a sua máxima versão quando sua pele estiver em jogo, quando você correr riscos na sua vida. E também te mostraremos o porquê você não deve aceitar a opinião, aceitar as dicas de quem não corre risco pelas suas próprias ideias e crenças. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Arriscando a Própria Pele, de Nassim Taleb. É um livro fantástico que fala basicamente sobre hoje, quem toma as decisões importantes no nosso mundo, não sofre as consequências de suas próprias decisões. Ou seja, terceirizam as consequências das decisões que eles mesmos tomam. Os riscos, quais são os riscos disso? Quais são as coisas ruins que podem acontecer com a gente disso? É sobre isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Mas o meu papel e o meu objetivo nesse canal é trazer a parte prática dos livros. Aquela parte que você pode terminar de ver esse vídeo e colocar em prática na sua vida. Agora mesmo, hoje ou amanhã. Beleza? Então vamos começar com um assunto muito legal que fala sobre a diferença que hoje existe entre o criador e o usuário. Como assim, Pedro? Hoje existe uma diferença muito grande, uma separação, um hiato muito grande entre quem cria as coisas e quem utiliza as coisas. Os dois não estão em sintonia. Um exemplo básico que o Nassim Taleb fala no seu livro é: os palestrantes, as pessoas que dão palestras, que dão aulas para auditórios, para grandes públicos, eles se sentem extremamente desconfortáveis quando os holofotes, quando a iluminação é muito forte em seus rostos, ou seja, quando eles estão em muita evidência, aquela luz muito forte na sua cara. Sabe por que isso acontece? Por dois motivos. O primeiro, quem dá palestras, ou a maioria das pessoas que dão as palestras, não entendem de iluminação, ou seja, eles não sabem como consertar isso. E a maioria das pessoas que entende de iluminação não dão palestras, ou seja, eles não sabem o quão desconfortável é isso para quem dá as palestras. Então essa diferença entre o criador e o usuário, nesse exemplo um pouco fútil até que eu dei, mostra que hoje em dia existe uma grande diferença. Agora, trazendo um pouco para um assunto mais sério, um assunto de guerra, um assunto de intervenções, hoje quem dá as canetadas, quem assina ou quem toma as decisões de um país entrar em guerra ou entrar em conflito com outro não está lá na linha de frente, ou seja, essa pessoa assina, esse presidente, esse chefe de estado, assina, mas quem sofre as consequências são quem está lá na batalha, ou são quem vai para a batalha e a família dessas pessoas. Trazendo um pouco mais para antigamente, e o Nassim Taleb é muito feliz ao fazer isso, ele fala que antigamente, Napoleão, Alexandre o Grande, quando eles iam invadir um outro país, ou quando eles tomavam essas decisões, eles estavam sempre na linha de frente, estavam sempre na primeira parte, na primeira linha dos guerreiros que combatiam. Ou seja, era uma questão ética e todas as decisões ruins, estratégicas que eles tomavam, ou eles mesmos sofriam as consequências, as próprias consequências. E hoje em dia isso está cada vez mais distante. Ou seja, se os Estados Unidos decidem invadir o Líbano, invadir o Iraque, ou entrar em certa batalha, quem vai sofrer as consequências vão ser os guerreiros, vão ser os soldados que estarão lá em combate e suas famílias preocupadas com ele. Quem assinou esse contrato de invadir ou não, vai continuar nessa sala com ar-condicionado e não tem nada a ver com isso. Ou seja, se eu dou uma dica para vocês antes de aceitar a opinião de alguém, perceba se essa pessoa corre riscos pelas suas próprias opiniões. Ou seja, é muito fácil dar uma opinião e se essa opinião não for boa, não for validada, não acontece nada contigo. É muito cômodo viver num papel assim. E outra coisa, e entrando para o segundo assunto do livro, as pessoas só desenvolvem o seu máximo potencial quando elas arriscam a própria pele. E vou trazer um exemplo muito básico que todos vocês conhecem, que são os pilotos de avião. Sabe por que os pilotos de avião são tão bons? Por que acontecem tão poucos acidentes de avião e quando acontece vira assunto mundial? Porque se acontecer um acidente ou se ele errar lá no céu, ele mesmo vai sofrer as consequências, ele está junto com a sua tripulação. Ou seja, se ele errar, basicamente ele morre. E é por isso que ele se torna tão bom. Lógico, eu não estou dizendo para vocês começarem a arriscar a sua própria vida que nem um piloto de avião faz se ele errar. Mas a questão a gente só vai conseguir desenvolver o nosso máximo potencial quando a gente entender que a nossa pele está em jogo, quando a gente botar a nossa skin in the game, como fala o Nassim Taleb. Então perceba isso, mais uma vez eu falo para vocês.
Se você aceita a opinião de uma pessoa que não tem nada a perder com as suas opiniões e com as suas crenças, é errado, e muitas vezes não é nem por culpa dela, é porque o ser humano, ele só vai conseguir se desenvolver e atingir o máximo potencial quando ele entender que seu desenvolvimento, e depende do seu desenvolvimento, a sua própria pele. Ou seja, quando ele arriscar a sua própria pele. Tranquilo? E agora, trazendo para um assunto um pouco diferente, um assunto um pouco legal, um assunto um pouco curioso, que é sobre as empresas e os escravos de hoje em dia. Como assim, Pedro? Hoje em dia é muito fácil tu ter escravos legalmente. Sabe como isso acontece? Um exemplo para vocês. Os donos de empresa, eles contratam alguém, dão um salário muito alto, dão um carro, dão regalias para uma certa pessoa. Para um certo contratado, né? Um certo empregado, um certo funcionário. Pode ter certeza que quanto mais alto for o salário, quanto mais alto for o cargo, quanto mais alto forem as regalias, mais essa pessoa vai se tornar servo, vai se tornar obediente, vai se tornar um cãozinho obediente dos seus próprios patrões. Isso é uma forma de se tornar dono de alguém hoje em dia legalmente. Porque todas as opiniões, mesmo que essa pessoa ache errado ou não dentro de uma empresa, a tendência é que ela aceite e que ela acate, porque a sua posição é muito confortável. Tá muito fácil para ela. E ela não quer arriscar a própria pele dela indo contra um sistema que beneficia tanto ela. Essa é uma questão muito legal pra gente pensar, se você está numa posição muito legal na sua empresa, que tipo de decisão você acatou mesmo não concordando, apenas por não perder o seu emprego, ou não perder sua posição privilegiada? Que tipo de coisa isso acontece na vida de vocês, trazendo um pouco mais pra vida, não só pra empresa? Que tipo de coisa você vem acatando hoje em dia, simplesmente porque sua posição é privilegiada e você ganha, e você é beneficiado com isso? Ou se mudar essa decisão, ou se mudar esse sistema, tu vai ser prejudicado. Quantas coisas você tolera por conta disso? Isso é arriscar a própria pele. Trazendo agora para um assunto dos livros, e basicamente o assunto dos livros é o que mais me chama a atenção, não preciso falar porquê. Existe o efeito Linde, e isso mostra por que a gente deve estudar os antigos, os livros antigos, os pensadores antigos que existem e que nos mostram até hoje sua sabedoria. Sabe por quê? O efeito Linde é: a expectativa de vida de algo, ou de alguém, ou de uma ideia, ou de uma empresa, é igual a quantos anos ela já viveu no passado. Ou seja, se uma empresa tem 50 anos, a sua expectativa de vida é mais 50 anos. Tá, Pedro, mas por que é importante eu estudar os livros antigos com esse pensamento? Porque se uma ideia antiga, ela suportou e sobreviveu até hoje, quer dizer que essa ideia é boa. É isso que eu quero que vocês pensem. Por que é tão importante estudar os antigos? Porque as suas ideias passaram centenas de anos, ou milhares de anos, e continuam reverberando até hoje, continuam fazendo sentido até hoje. Se uma ideia sobreviveu ao tempo, que isso significa o efeito Linde, quer dizer que ela é boa. Ou seja, por isso que é tão importante a gente visitar os pensadores do passado. Vou trazer alguns, como Sócrates, como Nietzsche, como Maquiavel, que eu trouxe um livro aqui atrás. O próprio Napoleão, que não é o Napoleão Hill, que não é tão antigo como esses que eu citei anteriormente, mas também é um pensador que já faz há bastante tempo que seus livros já são publicados. Por que é tão importante visitar esses caras? Porque esses pensamentos sobreviveram há muito tempo. E se fossem pensamentos ruins ou que não fizessem sentido, já teriam sido apagados da história, como os tantos outros foram. E é por isso que a gente tem que estudar os antigos. E para finalizar essa obra incrível do Nassim Taleb, vou trazer uma frase que ele mesmo falou, e essa frase é fantástica, e eu até anotei ela para não errar. E fala basicamente sobre arriscar a própria pele, sobre nossas ideias. Se a sua vida privada entra em conflito com a sua opinião intelectual, isso anula seus ideais intelectuais, não sua vida privada. Repetindo. Se a sua vida privada entra em conflito com a sua opinião intelectual, que muitas vezes acontece, ou seja, o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso anula seus ideais intelectuais, não sua vida privada. O que isso quer dizer? Se eu falo uma coisa nas redes sociais, se eu sou uma pessoa nas redes sociais, na vida privada eu sou completamente outra, isso acontece muito nas redes sociais, vocês sabem disso, isso anula a minha opinião nas redes sociais, não a minha vida privada. Eu sou quem eu faço, eu sou o que eu faço, não o que eu falo. Então as ações, elas pesam muito mais do que qualquer tipo de palavra. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas eu posso dar boas dicas para as pessoas e não quer dizer que eu precise seguir essas dicas. Quer dizer sim, é uma questão ética. Se tu dá uma dica para alguém, não arrisca a sua própria pele, não bota em dia, não bota no seu dia a dia essas dicas que tu tá dando, tu não é ético. Tu não é moralmente, isso não é moralmente certo.
Ou seja, repetindo, se as suas ideias intelectuais são diferentes do que tu faz na tua vida privada, as suas ideias intelectuais não valem. O que vale é o que você faz. Beleza, galera? Esse foi alguns ensinamentos que eu trouxe do livro do Nassim Taleb, esse livro fantástico, como eu falei pra vocês. Existem diversos outros assuntos nesse livro, como religião, como economia. Eu decidi trazer aquilo que vocês podem implantar hoje na vida de vocês, como é o meu objetivo aqui no canal. Então, se você gostou, curta, compartilhe, mande pros seus amigos, familiares, pras pessoas que vocês acham que vai fazer sentido. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraço!